pessoal, boa noite para todo mundo. 6 horas e 27 minutos na capital do Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos ao Em Resumo desse dia 12 de abril. A gente te convida a curtir e compartilhar essa live para que todo mundo fique bem informado. Convide seus amigos também, para que todo mundo fique bem informado com as principais notícias do dia, né? A gente começa falando um pouco daquilo que você vai ver aqui no programa, né? A polícia prende estelionatárias em Manaus. Já o Israel vai trazer pra gente essas informações do imediatoonline.com.br. Também tem a principal notícia política do dia. O prefeito Arthur Neto anunciou a aposentadoria depois de 2020. Ele disse que não quer mais saber de política. Ele falou isso um dia depois do nome dele constar na lista do Fachin. E a última notícia desses principais destaques que você vai ver aqui no Em Resumo do bncamazonas.com.br é que o filho do Romero Jucá também é acusado de receber propina. R$150 mil da Odebrecht, os detalhes todos aí. A gente conta tudo isso na íntegra agora no Em Resumo. A gente começa falando do imediatoonline.com.br. Israel Conte está com a gente aqui, editor do Imediato Online. Vamos começar falando sobre a polícia prendeu umas estelionatárias que davam golpe pela internet. Explica pra gente, envolve aí compra e aluguel de imóveis, isso mesmo? Boa noite, Daniel Jordano. Boa noite a você que está acompanhando Em Resumo ao vivo. É isso mesmo, Daniel. Vou explicar aqui para o nosso internauta e para você como é que funcionava esse golpe de 4 estelionatários. Essa matéria está completinha aqui no Imediato Online. Era o seguinte, você tem um imóvel, você anuncia no site de vendas e aí elas ligavam querendo alugar teu imóvel. Beleza, fechava o negócio, o contratinho feito e tal. Elas iam no cartório e passavam a documentação tudo direitinho e depois anunciavam o teu imóvel na internet para vender. Olha que absurdo. Um absurdo. E com um preço abaixo do mercado. Então, quem via o anúncio, bom, uma casa que de repente custava R$80 mil, estava por 50, era um ótimo negócio. Então a pessoa ia lá, né? Em tese era um ótimo negócio. Então elas iam lá, anunciavam a casa que elas tinham alugado e vendiam. 4 pessoas chegaram a cair nesse golpe com prejuízo de aproximadamente R$78 mil. Daniel Jordano. Os detalhes todos estão no Imediato Online, o nome dessas figuras, as fotos delas, porque pode ser que tenham mais vítimas ainda e você pode, então, identificá-las no imediatoonline.com.br. Então, vale lembrar pro nosso internauta que se você foi vítima ou conhece alguém que foi vítima, a polícia está aí, sigilo absoluto, né, Israel? Sigilo absoluto. Diz que 181, sigilo absoluto do seu nome, porque, na verdade, você vai denunciar alguém que está praticando um crime. Agora tem mais informações, a população do Jorge Teixeira tá com problema lá também? Explica pra gente. Exatamente, olha aqui, ó. A nossa repórter Keldma Aves, ela foi lá no Jorge Teixeira. Tem um escadão que ele fica no fim de uma rua, e na Rua Preciosa. E esse escadão está em construção, pasmem, há 10 anos. Há 10 anos a população espera que esse escadão seja entregue. Então, qual é o problema disso, Jordano? Não chega ambulância, não chega bombeiro, não chega o caminhão de lixo e a população que paga o IPTU não tem os serviços necessários para... não tem os serviços necessários, básico, né? Básico, né? Que se alguém passar mal... O engraçado é que o IPTU, o carnê deve chegar para essa comunidade, né? Com certeza. Mas o serviço público não existe lá. Exatamente. A Keldma Aves esteve lá na comunidade, falou com o presidente do bairro, falou com senhoras idosas que sobem com dificuldade essa escada e... Os detalhes estão todos no imediatoonline.com.br, o nosso site de cidades e polícia aqui da Rede BNC. Agora a gente tem uma imagem forte, né? Forte. De uma criança em um shopping, estava sozinha, ele teve um descuido dos pais. A gente vai encher a tela aí, ó. Vamos encher a tela aí, segundo. Vamos lá, pode soltar aí. Vai encher a tela aí, você vai ver essa cena impressionante de uma criança que cai de uma escada rolante do 2º andar de um shopping. Veja só. Bom, a cena é impressionante, né, Daniel Jordano? E até um alerta, né?
Esse vídeo você pode depois assistir com mais calma no imediatoonline.com.br, mas o alerta que a gente deixa aqui para todo mundo é o seguinte: pais, cuidado com crianças soltas em shoppings, porque pode acontecer exatamente o que aconteceu com essa criança. O pai depois desce desesperado da escada, porque o filho, aproximadamente aí 4 anos de idade, caiu da escada rolante. Isso pode acontecer no elevador, pode acontecer em qualquer outro lugar. Criança deve andar, não pode estar sozinha. Criança tem que andar sempre acompanhada dos pais. É triste, né, que aconteceu, e isso você pode rever essa cena aí no imediatoonline.com.br. Daniel Jordano. Israel, obrigado pela companhia aqui. Amanhã a gente está de volta aqui no Em Resumo. Valeu. Forte abraço. E aí a gente continua falando da situação agora das notícias do BNC. A gente continua, vamos falar para Brasília agora, porque o Carlos Eduardo Matos tem informações, como foi o resumo desses dias, reforma da Previdência, essa questão toda da Lava Jato. Carlos Eduardo Matos tem as informações do BNC. Boa noite, Daniel. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pelo BNC ao vivo. Daniel, aqui em Brasília a semana legislativa já está encerrando, né? Por conta do feriado da Semana Santa. Mas os assuntos serão retomados na semana que vem, na terça-feira, quando acontece sessão deliberativa, e provavelmente o assunto que vai ser quente vai ser a reforma da Previdência. No dia 18, agora terça-feira, o relator da reforma, o deputado Arthur Maia, vai apresentar o seu relatório, o seu parecer em torno da reforma da Previdência. O que se espera é uma flexibilização dos benefícios, no caso para os professores, a manutenção da aposentadoria especial para professores, também para policiais e também para trabalhadores rurais. Esse é o grande ponto que vem sendo alvo de impasse na reforma da Previdência, essa questão dos trabalhadores rurais, que são milhões em todo o Brasil. Esse assunto, esse relatório, ele vai ser apresentado na comissão aos 47 membros da comissão, e se não houver pedido de vistas, ele poderá ser aprovado e imediatamente levado para a mesa diretora, e da mesa diretora vai ser submetido à votação. Como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem pressa na votação dessa pauta, então é possível que na outra semana, ainda no mês de abril ou início de maio, esse assunto seja submetido à votação em plenário. Como já disse aqui no BNC, a bancada do Amazonas se dividiu em torno da reforma do debate da reforma da Previdência. 4 deputados federais votaram, eles se posicionaram contra a reforma, e outros 4 deputados se posicionaram a favor da reforma. Mas as opiniões estão mudando porque o governo está flexibilizando a pauta, flexibilizando o texto, e é possível que alguns deputados que eram contra a reforma vão pular para o lado que é a favor da reforma da Previdência. Então a gente vai esperar o desenrolar de toda essa situação para que a reforma da Previdência, para que a população saiba qual vai ser o resultado dessa reforma. Até lá, oposição e situação vão brigar muito para que esse texto seja submetido à apreciação da sociedade. Voltamos com você, Daniel. Tá, então, as informações do Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. A gente vai acompanhar de perto essa questão da reforma da Previdência, que atinge aí centenas de brasileiros e principalmente centenas de amazonenses. Agora a gente vai falar sobre a situação em Roraima, porque o filho do Romero Jucá, que é um dos principais políticos lá de Roraima, também está envolvido, é acusado de receber propina. Os detalhes todos do bncroraima.com.br a gente traz agora com Luiz Valério. Luiz. Boa tarde, Jordano. Eu me encontro em São Luís do Anauá, sul do estado de Roraima. As notícias principais do BNC Roraima. O filho do senador Romero Jucá, Rodrigo Jucá, é acusado de ter recebido, ou pelo menos suspeito, de ter recebido propina de R$150 mil da Odebrecht. O outro destaque é a senadora Ângela Portela, que deixou o PT pelo PDT na esperança de se reeleger senadora por Roraima. Há quem diga que ela pode se candidatar a deputada federal. Então, esses 2 destaques: o filho do Romero Jucá, suspeito de receber aí 150 mil de propina, e também pela Odebrecht. E a senadora Ângela Portela saindo do PT e indo para o PDT. Mais informações e mais detalhes você confere no bncroraima.com.br.
Portanto, aí tá as informações do bncroraima.com.br com o Luiz Valério. Você que de Roraima, a gente te agradece aí pela companhia, pela audiência, e você de Roraima, de Boa Vista, de todo o estado de Roraima que acompanha o BNC nas redes sociais, também no Facebook, também em bncroraima.com.br. Agora a gente fala do Amazonas, a gente fala que o prefeito Arthur anunciou a aposentadoria, isso mesmo, ele disse que só fica no cargo político até 2020, quando termina aí o mandato dele de prefeito de Manaus, né? Ele fez essa declaração na madrugada de hoje. O BNC deu em primeira mão, noticiou em primeira mão essa informação, que você acompanha em bncamazonas.com.br, essa informação todinha. A gente pode mudar para cá para mostrar justamente essa reportagem aqui, ó, na íntegra, essa informação. Ele falou isso um dia depois aí do nome dele ter sido divulgado na lista do Fachin, né, de recebimento de propina, né. O nome dele já figurava nessa possível lista, que é a lista do Janot, da Procuradoria-Geral da República, que agora finalmente o ministro do Supremo, o relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, anunciou aí ontem, né, teve vários políticos, inclusive do Amazonas, também estão nela, e o prefeito Arthur também está nela, e ele fez uma postagem na madrugada em uma rede social, no Facebook, uma postagem muito longa, né, e disse que vai se aposentar em 2020. Esses e outros detalhes em bncamazonas.com.br. Agora a gente vai falar sobre transporte coletivo, porque a conselheira Yara Lins não concedeu, manteve aí a tarifa 3,80, né? O Ministério Público de Contas pedia que esse reajuste dado pelo prefeito Arthur lá em fevereiro fosse revogado, né? Que a tarifa voltasse a 3,30. A conselheira entendeu que não tinha motivos por enquanto para reduzir a tarifa, mas ela quer ouvir a Prefeitura de Manaus em mais ou menos uma semana sobre a questão da subvenção às empresas. Os detalhes todos em bncamazonas.com.br, né? Agora a gente vai falar sobre a conta de luz, que deve ficar aí um pouco mais barata, 5,85%, mas isso não é bondade não, tá? Isso aí foi resultado de uma ação do Ministério Público Estadual, que, como vocês sabem, há mais ou menos 2 meses, a Eletrobras, o Ministério das Minas e Energias, anunciou um erro bilionário, ou seja, todos os brasileiros pagaram uma dívida de mais ou menos aí 1 bilhão e 800 mil reais a mais nas contas de energia. No Amazonas já tem essa decisão aqui, essa medida compensatória, digamos assim. Os detalhes todos você encontra no bncamazonas.com.br. A empresa de luz vai devolver esse valor em forma de desconto aí na conta de energia, o período disso tudo e como é que isso vai ser feito em bncamazonas.com.br. Como uma última informação, a gente tem na câmera 2 aqui, a gente tem a questão da Arena da Amazônia. Você vai lá no bncamazonas.com.br, vai ter a situação da Arena da Amazônia, que tá aí o investimento todo, o valor gasto aí de aproximadamente 500 mil reais, vai ser investigado, está envolvido nessa questão toda das delações da Camargo Correia, da Odebrecht. Os detalhes todos em bncamazonas.com.br você também acompanha. A gente termina o resumo de hoje, primeiro agradecendo a sua audiência, o seu compartilhamento, o seu like. A gente te convida amanhã no mesmo horário, a partir das 18 horas, para estar aqui com a gente, para ficar bem informado. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. BNC, você precisa saber. Sabe aquele feijãozinho gostoso com arroz bem soltinho que só tem na nossa casa? Com um peixinho então, hein? Agora muitos destes produtos básicos devem sair a um preço mais barato pra gente. Tudo porque o governo do Amazonas reduziu os impostos da cesta básica. Veja os itens que devem ter desconto, compare os preços e fiscalize também. É o seu direito de pagar menos pelo que alimenta a sua família todos os dias. Governo do Amazonas, governo das pessoas. Sabe aquele feijãozinho gostoso com... Olá! Para investir em infraestrutura, o governo de Roraima teve que negociar dívidas da gestão passada que não prestou conta de recursos federais. Agora, já foram investidos mais de 30 milhões de reais na recuperação de pontes e estradas. Na região sul, os 65 quilômetros da BR-210, entre Novo Paraíso e São João da Baliza, estão recebendo asfalto de qualidade. O pessoal sofreu muito sem esse asfalto. Agora tá muito bom, porque antigamente ou era na poeira ou era na lama. Em Caroebe, o asfaltamento de 10 quilômetros da Vicinal 5 viabiliza o escoamento da produção de banana e beneficia 150 famílias da região. Há 34 anos a gente puxava banana aqui numa carrocinha 3, 4 quilômetros de a pé. É uma façanha a gente já ter esses 10 quilômetros de asfalto. Por lá,
O governo também está reconstruindo a ponte sobre o rio Jatapuzinho na vicinal 34. Isso é Roraima em ação. Governo de Roraima. A vontade faz acontecer.